E aí, meus amigos terráqueos, meus amigos do planeta Terra, todo mundo na mais perfeita tranquilidade? Dando prosseguimento na nossa parte 2, na nossa segunda aula de Linkage, vou fazer aquela revisão rápida para a gente poder dar uma relembrada nos conceitos. Então, aqui a gente tem dois cromossomos. De acordo com as ideias de Mendel, cada alelo, cada fator estaria em um cromossomo diferente. Claro que Mendel não sabia o que era cromossomo, mas cada fator estaria separado. Aqui no Linkage, a gente tem os genes em um mesmo cromossomo. A gente tem aqui a famosa ligação gênica, que foi descoberta por um bioquímico alemão chamado de Thomas Morgan, lá em 1910, quando ele fazia estudo com moscas, com as moscas drosófilas. Então, lembrando, quando existe a formação dos gametas, pode ou não ocorrer aquele fenômeno super importante para a nossa vida, chamado de crossing over. Para o nosso bom e velho português, permutação. Tanto faz o nome, pode usar o nome que quiser, que não tem problema. Permutação ou crossing over. Olhando aqui, ó, a formação desses dois gametas aqui, ó, sem permutação, eu formo gametas bem parecidos com os iniciais, ó. Eu tenho aqui um Azão Bzão em um cromossomo, igual aqui, e aqui eu tenho um Azinho Bzinho, da mesma forma aqui. Como esses gametas são parecidos com essa geração aqui, eu chamo eles de gametas parentais, porque se parece com os gametas dos pais. E ó, interessante é que eles não vão sofrer variação. Eles não sofrem o que a gente chama de variabilidade genética. E olha aqui embaixo, nesse caso aqui está ocorrendo o crossing over, está ocorrendo a permutação. Se você reparar, os cromossomos trocaram pedaços, ó. Aqui eu tenho um Azão Bzão. Quando ocorreu o crossing over, eu tenho um Azão Bzinho. Esse Bzinho pertencia a esse cromossomo e esse Bzão pertencia a esse cromossomo. Aqui houve a recombinação. Já que houve a recombinação, eu chamo esses gametas de gametas recombinantes. E eles vão sofrer a variação. Eles vão sofrer o que a gente chama de variabilidade genética. É interessante deixar claro aqui que os gametas parentais vão aparecer em mais de 50% dos casos e os gametas recombinantes vão aparecer em uma quantidade menor. Então, menos de 50% dos gametas vão sofrer a recombinação. Tranquilo? Com relação à nomenclatura, a gente tem aqui a mesma imagem. A gente tem aqui os gametas parentais e aqui os gametas recombinantes. O que eu quero chamar a sua atenção é na forma de escrever. Aqui eu tenho um indivíduo Azão Azinho, Bzão Bzinho, bem tranquilo. Mas como o Azão e o Bzão estão em o mesmo cromossomo, a escrita vai ser dessa forma. Azão Bzão. Aí eu coloco essa barra. Essa barra indica que esses genes aqui estão em um mesmo cromossomo. Depois eu boto Azinho Bzinho, que corresponde a esses dois genes aqui. Então a escrita vai ficar dessa forma. Azão Bzão, Azinho Bzinho. Nesse caso aqui embaixo, onde houve a recombinação, vai ser a mesma coisa. Azão Bzinho, coloca uma barra, isso indica que eles estão em um mesmo cromossomo, e Azinho Bzão, da mesma forma, indica que eles estão em um mesmo cromossomo. Aí agora vem aquela nomenclatura mágica. Toda vez que os dominantes estiverem juntos, assim como os recessivos estiverem juntos, eu digo que esses cromossomos aqui estão em posição cis. E toda vez que ocorrer do alelo dominante estar junto do alelo recessivo, eu digo que eles estão em posição trans. Tranquilo? É interessante você saber isso aqui, porque um exercício pode apenas citar: eu tenho um indivíduo duplamente heterozigoto em posição cis. Quando ele fala que é posição cis, automaticamente você já vai saber que ele vai estar arranjado dessa forma. Se o exercício falar que o indivíduo duplo heterozigoto está em posição trans, automaticamente
você vai saber que ele está dessa forma aqui. Lembrando que o exercício nem sempre pode te dar aqui na cara a posição em que eles estão. Ele pode informar apenas o nome, pode informar apenas a nomenclatura. Seguindo, senhores. Agora, se tu reparar, eu tenho 2 cromossomos aqui. Um você recebeu do seu pai e um você recebeu da sua mãe. Concorda que esse gene aqui está bem próximo desse gene aqui? Da mesma forma, esse gene aqui, Azinho, está bem próximo desse gene aqui, Bzinho? Concorda que esse gene Azão está bem distante desse gene Bzão? Voltando para cá, imagine que ocorra o crossing over. Porém, nessa região aqui, ó, ocorreu o crossing over aqui. Tem algum gene aqui? Não. Então, vai ocorrer a permutação? Vai ocorrer a recombinação? Sim, mas vai ter alteração aqui nos genes? Não, porque onde houve a permutação não foi suficiente para que pegasse esses genes aqui. Então, eu vou ter uma recombinação, mas não vou gerar nenhuma variabilidade. Agora, se ocorresse aqui, geraria variabilidade? Existiria a troca de pedaços? Sim, existiria. Agora pensa, se ocorresse nesse pedaço aqui, iria interferir nesses 2 genes, Bzinho e Bzinho? Não. Se ocorresse aqui, iria interferir? Não. O que eu quero dizer? É que quanto a maior a distância entre os genes, maior vai ser a quantidade de gametas recombinados. Aqui, ó, tá bem pertinho, ó. Não houve a recombinação para sofrer uma alteração. Aqui tá bem distante. Então, se o crossing over ocorrer aqui em cima, ó, vai afetar aqui embaixo. Se ocorre aqui no meio, também vai afetar aqui embaixo. Se ocorre aqui, ó, também vai afetar aqui embaixo. Diferente desse lado. Por mais que ocorra aqui, ó, na posição do centrômero, não vai afetar os genes. Então, quanto maior for a distância, maior vai ser a quantidade de gametas que eu vou ter recombinando. E outra coisa que é interessante você saber é que a taxa de recombinação sempre vai ser igual à distância entre os genes. Dá uma olhada para esse cromossomozinho aqui, ó, lindaço. Morgan estava estudando as drosófilas e ele estudou 2 características. Na verdade, ele estudou várias características, mas imagina que ele estudou 2: a cor do olho e o tipo de asa. A cor do olho vai ser determinada por esse gene W, eu joguei uma letra qualquer, e o formato da asa vai ser determinado por esse gene X aqui, ó. Com isso, Morgan pôde ver que alguns gametas não sofriam a recombinação, e ele viu que a distância interferia diretamente na taxa de recombinação. Então ele falou que a taxa de recombinação sempre será igual à distância que ocorre entre os genes. E se eu tenho aqui, por exemplo, essa unidade de medida aqui, ó, essa unidade de recombinação de 12, significa que a taxa de recombinação é de 12% e a distância entre os genes vai ser de 12 morganídeos. Cara sinistraço. Como ele descobriu isso, ele botou o nome dele, morganídeos. Se eu tivesse descoberto isso, seria julionídeos. Mas como não fui eu, então deixa morganídeos mesmo. O que eu quero que tu entenda é que a unidade de recombinação é igual a essa unidade aqui, morganídeos. E essa unidade de morganídeos é uma unidade de medida igual centímetro, metro, quilômetro, mas essa unidade é utilizada aqui na nossa genética, aqui no nosso linkage. Toda vez que você falar de linkage, você pode usar o termo unidade de recombinação ou morganídeo. Tudo é a mesma coisa. Se aqui por acaso, se a distância, se a unidade de recombinação aqui no caso, se a taxa de recombinação fosse, por exemplo, de 20, seriam também 20 morganídeos. Então a taxa de recombinação sempre é igual à distância entre os genes. Agora, vamos fazer esse exercício aqui, ó, para ver se você entendeu. Com toda a calma do mundo, ó. Comigo. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo de genótipo Azão?
Azinho, Bzão, Bzinho. Em que proporções serão formados, sabendo-se que os genes A e B permutam com uma frequência de 20%? Primeira coisa que tu tem que fazer é ver essa arrumação aqui, ó. Como que eu arrumo aqui? Eu tenho Azão, Bzinho em um mesmo cromossomo e Azinho, Bzão em um outro cromossomo. Fica mais ou menos assim, ó. Imagina que essa barra seja um cromossomo. Normalmente eu apresento para vocês de pé. Eu só deitei eles, coloquei os cromossomos na horizontal. Primeira coisa que tu tem que fazer é gerar os gametas. Como que eu faço isso? É só você juntar. Você vai pegar esse Azão e juntar com esse Bzinho. Vai ficar dessa forma. Formamos aqui um gameta. Agora você tem que formar este outro gameta aqui embaixo. Da mesma forma, você junta o Azinho com o Bzão. Beleza, bem tranquilo. Agora está falando que houve uma permutação, houve uma recombinação, houve o crossing over. Ah, tá bom, professor, vai logo. Beleza. O que tu vai fazer? Vai trocar os pedaços. Dessa forma, eu pego esse Azão junto com esse Bzão, troquei pedaço e formei os gametas. Azão, Bzão. Da mesma forma, eu vou trocar pedaço aqui embaixo. Eu vou pegar esse Azinho e juntar com esse Bzinho. Vai formar, adivinha, os gametas Azinho, Bzinho. Até aí, tudo tranquilo. Acabou? Não. Bora continuar. Formei esses gametas aqui, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azão, Bzão e Azinho, Bzão. Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Quem aqui você acha que são os parentais? Se você respondeu Azão, Bzinho porque se parece com esse aqui, você está correto. E se você também falou que esse Azinho, Bzão que está aqui, ó, se parecendo com esses aqui, você também está correto. Então a gente identifica os parentais. São esses dois. Sobrou esses aqui que sofreram um crossing over. Com certeza eles são os recombinantes. Então a gente já descobriu quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes. Aí aqui, ó, o problema está informando que houve uma permutação entre o gene Azão e Bzinho. E existe a frequência de 20%. Isso pensando num total de 100%. O que o problema está dizendo? Que 20% dos gametas gerados aqui, ó, sofreram recombinação. E 80% dos gametas gerados não sofreram recombinação. Então, eu tenho um total aqui de 20%. Como eu tenho 2 gametas, eu vou dividir esse 20% por 2. Então, eu tenho, na verdade, recombinação de 10% para esses gametas aqui e recombinação de 10% para esses gametas aqui. Fica dessa seguinte forma. Então, eu já tenho 20%. Para chegar a 100, faltam, isso mesmo, 80%. Então, 80% dos gametas formados são parentais. Claro, eu tenho 2 gametas. Eu tenho esse Azão, Bzinho e tenho esse Azinho, Bzão. Então, eu divido 80 por 2. Então, está aqui nossos gametas recombinantes com uma frequência de 20%. São esses aqui, ó, Azinho, Bzão e Azão, Bzão. Agora, bora fazer um outro problema. Se liga aqui. Em um caso de linkage, 2 genes, Azão e Bzão, autossômicos, não têm relação com os cromossomos sexuais, distam entre si 30 unidades de recombinação. Considere o seguinte cruzamento. Eu tenho uma fêmea, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e tenho um macho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual é a frequência esperada de machos com o genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho? Bem tranquilo. Primeira coisa que você vai fazer é identificar os gametas aqui da fêmea e depois a gente conversa sobre o macho. Da mesma forma que o problema anterior, a gente vai, ó, arrumar aqui, ó,
é Azão, Bzinho em um mesmo cromossomo e Azinho, Bzão em um outro cromossomo. Vou formar os gametas parentais primeiro, ó. Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. E agora eu vou fazer aquela recombinação. Vou pegar esse Azão e juntar com o Bzão e vou pegar esse Azinho e juntar com o Bzinho. Formei aqui os nossos gametas. Juntei Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Agora os recombinantes, bem tranquilo. Voltando para o enunciado. Qual é a distância? Lembrando que a taxa de recombinação é igual à distância. Se eles estão distando aqui, ó, 30 unidades de recombinação, 30 morganídeos, está havendo a recombinação em 30% dos gametas aqui do meio, dos gametas recombinantes. Como eu tenho 2 gametas, eu vou dividir 30 por 2, que vai me dar um total de 15% de recombinação do gameta Azinho, Bzão e 15% de recombinação do gameta Azão, Bzão. Vou colocar agora os parentais, que vai equivaler a 35% para cada um, 70% no total. Agora, voltemos à pergunta. Qual é a frequência esperada de machos com genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho? A gente tem que fazer o do macho, mas tu concorda comigo que por mais que eu faça esse mesmo esqueminha, sempre vai dar Azinho, Bzinho para todo mundo? Se eu juntar, ó, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Então, o que eu faço? Eu só repito o Azinho, Bzinho. Toda vez que o macho for um duplo homozigoto, não vai precisar fazer todo este processo. Eu posso simplesmente repetir. Foi o que eu fiz aqui. Eu gerei esse gameta, Azão, Bzinho, e juntei com este outro gameta, Azinho, Bzinho. Da mesma forma aqui, ó, Azinho, Bzinho, e juntei. Azão, Bzão, e juntei. Azinho, Bzão, e juntei. O que eu quero aqui, ó? A frequência de gametas, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Onde eles estão? Onde eles estão? Onde eles estão? Ah, ele está aqui, ó. A frequência seria essa de 15%, certo? Na verdade, errado. Tem uma pegadinha aqui, ó. Porque o problema pede a frequência de machos com o genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. O total é de 15%, mas para eu ver aqui a quantidade de machos, eu tenho que fazer aquela proporçãozinha matemática. Eu vou fazer, na verdade, isso aqui, ó. Vou multiplicar esses 15% por meio, porque existe 50% da chance de nascer macho e existe 50% de chance de nascer fêmea. Vou multiplicar 15% por 1,5, então vai dar 7,5%. E está aí a nossa resposta. Então, a frequência esperada de machos com o genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho é de 7,5%. Bem tranquilo. Dando prosseguimento aqui na nossa videoaula. Mapas cromossômicos. Na verdade, os mapas cromossômicos são umas representações de forma gráfica da posição dos genes dentro de um cromossomo. O Morgan e a sua equipe que descobriu essa parada aí. Um belo dia eles estavam no bar, tomando uma cerva, dando aquela conversada em inglês. Um estagiário, um funcionário, um amigão do Morgan, chegou para ele e mandou em inglês: "The book is on the table, the book is on the table, Morgan." O Morgan falou: "Hey man, the book is on the table. Very good." Então, vou traduzir para vocês. Na verdade, ninguém entendia porque a taxa de recombinação entre dois determinados locos gênicos sempre era a mesma. Eles também ficavam se perguntando porque a taxa de recombinação sempre variava, na verdade, entre genes e locos diferentes. Então, o Morgan e a galera dele percebeu que a recombinação entre genes ligados seria uma consequência das permutações, ou seja, das recombinações que ocorria entre esses genes. E eles imaginavam que quanto menor fosse a distância entre os dois genes, menor seria a probabilidade de ocorrer a permutação. Agora, cameraman, corta para mim. Já pode? Então, senhores
dá uma olhada para cá, veja, note que eu estou segurando este livro bastante pesado. É mais fácil eu abrir este livro desta forma, em qualquer página, bastante, uma distância bem grande, ou é mais fácil eu catar páginas bem pertinho? É mais fácil eu abrir em qualquer página aleatória, ou abrir, por exemplo, na página 11. Espera aí. Note que eu estou tendo um pouco de dificuldade. Então, logicamente, é mais fácil eu abrir dessa forma. Agora, vem comigo. Então, senhores, aquele super exemplo didático que eu mostrei para vocês vai ser utilizado aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui um cromossomo. Cadê o meu ponteiro? Imagine que eu tenho aqui um cromossomo e tenho aqui, ó, 3 genes. Tem o gene A, o gene B e o gene C. E aqui tá as distâncias que esses genes estão aqui nos cromossomos. E a nossa missão é colocar a nomenclatura nesses genes. Como que eu faço isso? Bem simples. Da mesma forma que no livro era mais fácil você abri-lo em uma página qualquer, procurando uma numeração maior, vai ser aqui para você identificar os genes. Primeira coisa, olha aqui a maior unidade de recombinação que a gente tem. É essa aqui, 2? Não, não é não. É essa 17? Não, é essa aqui, 19. Então, 19 é a maior unidade de recombinação. Então, a gente vai começar sempre do maior para o menor. Olhando aqui, ó, os genes A e B estão em uma distância de 19%. Então, é só você colocar a maior distância possível. Logicamente, A e B correspondem a esses dois aqui, ó. A e B a 19. Qual é a próxima maior? É a distância que está ocorrendo entre B e C, que é de 17%. B, você já sabe que está aqui. De B para A são 19, B para C são 17, é uma distância menor. Então, ele vai estar exatamente aqui. E agora, o nosso último, uma distância de 2%, que é a distância entre A e C. E ela, ó, tá aqui, 2%. Bem tranquilo. E a gente pode concluir que quando a gente tem uma taxa de recombinação muito alta, significa que os genes estão bem distantes. E quando a gente tem uma taxa de recombinação muito baixa, significa que os genes estão bem próximos. E assim, Morgan e a sua equipe conseguiram entender as distâncias entre os genes, chamando isso de mapa cromossômico. Então, senhores, nossa aula de Linkage, a parte 2, vai ficando por aqui. Lembrando que se você não entendeu alguma coisa, você pode estar voltando o vídeo ou deixando uma pergunta. Lembrando que na quinta-feira a gente tem o nosso plantão de dúvidas e a gente se encontra lá. Não se esquece de deixar aquele joinha maneiro, de se inscrever no canal e valorizar o trabalho deste profissa da educação. No mais, desejo tudo de bom e tchau.